Paulo aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aqui de uma porção da palavra de Deus, enfatizando a questão do renovo da mente, né? O que de fato é isso? Renovo da mente, será que tem a ver com renovação espiritual? Será que tem a ver com batismo com o Espírito Santo? Será que tem a ver com o fruto do Espírito Santo? Será que tem a ver com a novidade de vida? Eu ser diferente no trato comigo mesmo, interioridade, e com o meu próximo, alteridade. O relacionamento eu e tu. É tudo isso, meus irmãos. Renovação da mente é todas essas coisas e mais, uma que eu não citei, que é a atualização da informação. Renovação da mente, né, significa atualizar a mente, estudar. Num determinado momento, no ministério aqui entre nós, Cristo falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, examinar as Escrituras, né? Porque é por ela que vocês terão a vida eterna, né? Então, não conhecer as Escrituras, mas como assim, irmão Edson? Eu li a Bíblia 10 vezes, tenho um anelzão de teólogo, sou doutor, né? Sou pastor há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Não, eu já li um monte de livros de teologia, já fiz faculdade de teologia. Tudo isso é válido, mas eu estou tentando entender, ou pensar junto com vocês, essa questão de atualização da informação. Existem algumas informações que precisam ser atualizadas. Por exemplo, do sábado, né? Uma pessoa que nos acompanha, ou assistiu algum dos nossos vídeos bem antigos, eu falo da tradição, e eu não sei se ele é adventista do sétimo dia, ou se ele é adepto de algum movimento cristão que guarda o sábado. Me questionou se a tradição também é a guarda do sábado. É óbvio que não, né? Quando Paulo fala guardar as tradições, ele não está falando de sábado, do dia 7 da semana, né? Que começa no domingo e o sábado é o sétimo dia. A palavra sábado, né? Eu falei algumas vezes, mas parece que ele não entendeu, eu acabei desistindo, né? Porque senão você fica rodando, né? E é melhor o tete a tete do que ficar escrevendo, porque às vezes a pessoa não entende, ou o que a gente escreveu, porque a gente não conseguiu escrever da maneira correta que a pessoa pudesse vir a entender, né? Tem tudo isso. O sábado, a palavra sábado não significa 7, significa descanso. Então eu começo a trabalhar na segunda, então o sétimo dia é o domingo, né? E se eu começasse a trabalhar na terça, qual seria o sétimo dia? Entenderam como é simples? Então qualquer dia da semana pode ser o sétimo dia. Qualquer dia da semana pode vir a ser o sábado. Por definição, Shabat significa descanso, e não a palavra sábado, que é o nosso sábado, que cai no nosso sexto dia da semana. Então é muito simples. Então o que a lei pede? Que um dia da semana há de ser um dia de descanso. E a pessoa precisa, nesse dia, parar, refletir, observar, contemplar, temer a Deus, etc, etc. Orar, né, jejuar. Para mim é muito simples, né? Para mim é muito simples, mas cada um tem o seu segmento. Então, assim, renovação da mente, então eu não consigo entender como que alguém pode ser adepto de uma religião que ainda tem um pensamento um tanto quanto ultrapassado, como alguns amigos meus são adventistas do sétimo dia, que defende que Jesus e Miguel, por exemplo, são os mesmos personagens. Eu não consigo entender isso, né? É claro que Miguel é um arcanjo, é um anjo arcanjo, certo? Então ele não pode ser Jesus, porque o próprio texto diz lá
quando Miguel, o Gabriel, né? Acho que é Miguel, fala, Gabriel fala assim para Daniel, depois de tantos dias de jejum, ele fala, eu não consegui vir até ti, porque o príncipe da Pérsia, uma coisa assim, o Tiro, uma coisa, nem lembro o nome do rei, me impedia, uma figura de Satanás. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, então ele não é ele é um dos. E Jesus não é príncipe, Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Na oração sacerdotal, ele deixa claro, restaura-me com a glória que eu tinha antes. E o livro de Apocalipse não apresenta Jesus como um dos príncipes, apresenta Jesus como sendo o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, o adventista do sétimo dia pode continuar sendo adventista, mas esse ensino ele tem que mudar, porque é um ensino que chega a ser beira blasfêmia. Então, a renovação da mente não é só a novidade de vida, os dons espirituais, né, o fruto do Espírito, é também a mudança de entendimento, como a ressurreição. Jesus ressuscita, essa semana mesmo um amigo nosso, agnóstico, conversando, ele falou, posso fazer pergunta bíblica? Eu falei, pode, vamos conversar sobre a Bíblia, é bacana. Jesus, a ressurreição de Jesus, né, ressuscitou, porque a gente ouve que Jesus ressuscitou de forma espiritual. Eu falei, é óbvio que Jesus não ressuscitou espiritual, porque corpo espiritual não come. E lá no capítulo 24 de Lucas, Jesus deixa claro, espírito não tem carne, estou com fome. Olha aqui os sinais, corpo espiritual não tem marca, né? Não tem marca física, porque ele não é físico, como está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, que Jesus aparece para João, ali, com todas aquelas metáforas, a questão da espiritualidade, do corpo espiritual de Jesus. Então, assim, renovação da mente significa renovar, inclusive, os nossos entendimentos. Na Idade Média, acreditava-se, por exemplo, que anjos sentiam-se atração por mulheres, como está lá no capítulo 6 de Gênesis, que os filhos de Deus viram que acharam belas as filhas dos homens e fizeram sexo com ela. Isso é impossível, porque nós sabemos que anjo é assexuado. Sabemos como, irmão Edson? Jesus diz, lá no céu não se casa, nem se dá em casamento, nós seremos semelhantes a anjos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, fala de Jesus. Não se casa e não se dá em casamento. Então vamos para a antropologia. Antropologia cultural. É papel da liderança instruir os seus membros. Então quem casa numa perspectiva patriarcal, numa perspectiva machista, que era aquela do ambiente de Jesus? O homem. E quem é dado em casamento, mediante um pagamento de dote? A mulher. Ora, então lá no céu não tem homem que compra uma noiva, e não tem mulher que é comprada e dada em casamento. Não ficou facinho? Viu como é facinho? A Bíblia é muito fácil. É fácil. Precisamos estudar, precisamos ler e renovar a nossa mente na questão da espiritualidade e também na questão do entendimento. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece a Escritura fica como esse pessoal do ano passado, ano retrasado, nas eleições, que ficaram fazendo falsas profecias. Deus não se envolve no pleito de país nenhum, porque as escolhas são nossas. É como se Deus anulasse o nosso livre-arbítrio. Deus não vai anular o seu livre-arbítrio, nem o meu. Eu vou votar nesse candidato ou naquele porque ele tem perspectiva cristã, que seja, né? Mas não é assim que se escolhe político. Se escolhe político pensando no todo. O nome disso é ética. Eu não posso pensar no meu peixe. Lembra da brasa para a sardinha? Eu tenho que pensar no peixe coletivo. E a igreja, enquanto instituição, ela tem que pensar no bairro, né? Na comunidade local, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Agora, votar em candidato que fala, eu estou num serviço messiânico, cuidado, porque pode ser um falso profeta, pode ser um tipo de anticristo, como João escreve e fala, cuidado, filhinhos, muito anticristo saiu do meio de nós. E nós temos aí, o anterior era um candidato a anticristo nessa perspectiva, que ele fala, estou numa missão divina, e citava versículos bíblicos, e nós vimos que ele fez, miséria, gente correndo atrás de caminhão de lixo. Não que esse seja perfeito, esse não é bom, mas é menos pior do que o outro, né? Esse tem defeitos? É óbvio que tem defeitos, né? Porque o meu papel enquanto na frente de uma instituição democrática, que é a igreja enquanto instituição, é alertar o povo, cuidado com o discurso,
Cuidado com o que se ouve. Filhinhos, examinai os espíritos. Então, renovação da mente nada mais é também que mudar o entendimento, como enxergar as coisas. E aí nós vamos ver se a nossa prática está condizente com o princípio de adoração. Quer conhecer a nossa igreja? Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, a Assembleia de Deus Brasileira, esse que vos fala, o seu irmão em Cristo, Pastor Edson. Quer falar conosco? Precisa de uma palavra amiga? Precisa de um aconselhamento pastoral? 11 99588 0003. 11 99588 0003. Paz a todos.